Família destemidas, famílias grávidas, famílias que querem engravidar. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o medo de ter um parto natural após uma cesariana. Quantas mulheres chegam para mim falando: Nathalie, eu queria muito ter um parto natural, mas eu não consigo porque me disseram que um parto natural é mais difícil, ou porque disseram que eu não posso, pelo meu diagnóstico, já ter tido uma cesárea anterior. Então hoje nós vamos tentar vencer esses medos, combater esses medos, porque é sim muito possível ter um parto natural após uma, duas, três, quatro cesarianas, é muito possível. Infelizmente no Brasil, o Brasil é ranking, né? Em termos de mundo a respeito de parto por via... O povo hoje quer minimizar, né? Fala parto por via alta, né? Cesariana. Muitas mulheres são enganadas pelos seus médicos, sim, e acabam indo para uma cesariana. E muitas outras mulheres, elas não são enganadas, né? Elas realmente passam por um processo de trabalho de parto e acabam por finalizar o parto em uma cesariana por diversas, enfim, questões que acontecem durante o trabalho de parto. Então, nós temos esses dois casos. E muitas mulheres vão para o parto com uma expectativa, às vezes, irreal, né? No sentido de depositar a sua fé, de depositar todas as suas expectativas numa via de parto. E a gente tem que, desde o começo, tentar, e é o que eu tenho falado para vocês, eu falei para vocês na semana passada, que muitas vezes nós colocamos ídolos no nosso coração. Então a gente já começa aqui, antes de eu chamar minha convidada, falando sobre isso, de que o natural foi o que Deus fez e que sim, a gente precisa buscar buscar uma gestação mais natural possível, buscar viver com realmente refletir a glória de Deus através daquilo que comemos, daquilo que consumimos nos nossos sentidos e buscar sim pelo parto natural, porque ele é o mais saudável. A gente vai explicar por quê, né? Ele é o mais saudável. Duas cesarianas e aqui o médico do SUS já falou que será cesárea. Peço a Deus que me dê forças para ir só para o hospital no expulsivo. Vamos conversar sobre isso para que vocês consigam estar preparadas para viver esse momento. Já aproveita e já manda essa live aqui agora, antes de chamar minha convidada. Já envia essa live para outras pessoas que tiveram cesariana e que arrumam ali a desculpa de eu vou ter outra cesariana porque o meu médico falou que eu não posso ter parto natural depois de cesariana. Então você já aproveita e já envia essa live para essa galera, que vai ser muito, muito boa essa conversa nossa hoje. Então a primeira coisa, antes de chamar a Michelle para conversar com a gente, é falar que nós, seres humanos, nascemos com o coração inclinado para adoração. Ou nós adoramos o nosso Deus e elevamos tudo aquilo que a gente que rege a nossa devoção ao Senhor, ou nós vamos buscar ídolos. E muitas vezes a gente precisa, de fato, recondicionar a nossa mente, porque sim, às vezes colocamos o nosso coração, depositamos a nossa confiança em pessoas, em via de parto, em profissionais. E, na verdade, quando a gente fala de uma cultura do reino, a gente precisa mudar isso, que a nossa expectativa tem que ser no que Deus tem nos direcionado. Então, muitas vezes as pessoas aqui, até no Instagram, ficam com raiva. Uma vez eu postei, deu o que falar no meu post, porque eu falei que Eclesiastes fala: há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, muitas vezes, nós, na nossa ignorância, ou nós, na nossa ansiedade, vamos ali e agendamos o dia do nosso filho nascer, né? Então, se você passou por isso, essa gestação, sim, eu tenho ministrado outras coisas ao teu coração, é muito importante que você ressignifique essa história, que você se volte para o Senhor e fale: Senhor, naquela época eu não tinha conhecimento, então me perdoe pela minha ignorância em relação a isso. E muitas vezes eu vejo, nesses meus 7 anos de atuação com parto, eu vejo que se torna um ídolo, né? Tanto a cesariana quanto o parto natural, em extremos, se tornam ídolos. Então a gente tem que começar confiando no Deus que nós servimos, ao ponto de: Senhor, eu vou fazer a minha parte, que é estudar, eu vou fazer a minha parte, que é me preparar, e o Senhor vai buscar conduzir o que está fora do meu alcance e controlar, né? Então hoje nós vamos chamar a Michelle para conversar com a gente. A Michelle, ela vai se apresentar, né?
para vocês a conhecerem. Ela teve um parto natural depois de 3 cesarianas, e então ela é uma pessoa muito experiente, pode aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Então, a Michelle já tá por aqui, deixa eu ver. Se vocês tiverem dúvidas, você pode enviar aqui pelas perguntinhas, tá bom, gente? Aê! Olá, bom dia! Bom dia, Nathalie, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda no fuso horário do Brasil, né? Que a gente só conversava Finalmente. um pouco. Finalmente é mais fácil de marcar, né? É verdade. Michelle, eu queria muito que você se apresentasse para as meninas que aqui estão, para a gente começar a nossa conversa, que eu sei que tem muita coisa para a gente conversar. Então, se apresenta para as meninas, por favor. E eu agradeço você ter participado dessa live. A Michelle é sempre muito disponível para falar desse assunto. Eu brinco, né? Que eu brinco não, mas é verdade. A nossa dor muitas vezes é o nosso maior testemunho, né? E serve para que a gente venha curar outras mulheres. Então, a Michelle, ela está sempre muito disponível para falar sobre esse assunto. É uma pessoa que estudou bastante sobre, de fato, viver um parto natural depois de várias cesarianas. Eu queria que ela compartilhasse com a gente um pouquinho da história dela. Obrigada, viu, Mi? Bom dia, então, eu sou Michelle Rodrigues, eu sou mãe de 4. Uma filhinha está com Jesus, 3 estão aqui comigo sobre os meus cuidados. Deixa eu ver, sou doula, fotógrafa de partos, desde 2015, e que eu sou fotógrafa de partos e doula há um ano. E estamos aí nessa jornada, que agora é cuidar de 3 crianças, né? E só tô há 15 dias aqui no Brasil. Então a gente ainda tá se readaptando a tudo, é bastante coisa para se readaptar. E é isso, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa experiência que eu tive, que foi o Leonardo, né? Ele nasceu na Nova Zelândia. E foi de parto normal, após 3 cesarianas. Foi uma realização muito grande, uma experiência muito legal. Que quando eu vi que o país era favorável ao parto normal, né? Eu falei, eu quero ver como que é isso. Eu quero ver, assim, quero saber, me informar, eu quero participar de todo o processo, entender não só o meu processo, mas como que é o parto nascer na Nova Zelândia, né? Já que eu tô aqui, eu quero saber de tudo. E aí eu entrei de cabeça, assim, para aprender, para viver, foi para aprender, assim, todo o vocabulário em inglês também sobre o parto, que demandou bastante coisa, né? Então é isso. Obrigada, minha Michelle formou com a gente na turma de formação de doulas na missão. Ela estava com o Leonardo pequenininho, né, Michelle, É. quando você fez o curso. Então foi super desafiador, mas ela conseguiu romper aí e vencer nessa profissão. Já ter experiência no parto ajudou bastante, né, Michelle, a passar pelo curso, Já né, de ter formação de visto. doulas. Então, vamos começar contando um pouquinho pra gente do que leva, pela tua experiência, né? Você teve 3 cesarianas aqui no Brasil, né? Em Curitiba, que é onde a Michelle mora hoje. E como foi para você e qual a sua percepção do que leva uma mulher a acabar caindo em uma cesariana? Quais são os aspectos que te levou e que você percebe ali pelo seu convívio com as mulheres que as levam a viver uma cesariana? Mesmo querendo o parto natural, né? Nathalie, eu acho que quando eu comecei a ter filho foi em 2012, né? E em 2011, né, a Letícia nasceu. E hoje em dia existe bastante diferença no que se diz respeito à informação, né? Porque quando eu comecei a ter filho, a gente não tinha nem o smartphone. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Tudo era pela internet, pelos grupos de Facebook. Então, a forma que a gente encontrava a informação era pelo Google, era muito diferente do que a gente encontra hoje. Hoje, se você colocar ali parto normal, se você procurar isso no Instagram, se você procurar isso no Google, se você. Isso aqui no Brasil, mesmo aqui no Brasil, vai vir muita informação, né? Então, eu acho assim que nos meus motivos eu achava que era
simplesmente eu dizer para o médico que eu queria um parto normal. Eu comunicar isso para ele era o suficiente. E eu cheguei a fazer curso de parto já na primeira gestação, mas eu fiz um curso de parto desvinculado do médico, não era promovido pela clínica que eu estava, tá? Era promovido pela prefeitura, mas eu tinha decidido, tinha plano de saúde, ia fazer pelo plano. Agora, pelo sistema, isso eu tô falando a ponto de vista da informação da mãe, tá? Porque Uhum. hoje a mãe consegue se informar de N jeitos, né? Tem N possibilidades, né? Quanto livros, quanto internet, quanto lives, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Só que ela ainda tem uma dificuldade muito grande em pegar essa informação e tornar ela uma realidade para a vida dela, tá? O ambiente, as outras mães que tiveram cesárea, o sistema, o que é falado na cabeça dela todo dia, isso ainda influencia muito, muito. É uma barreira imensa que ainda precisa ser quebrada na cabeça de muitas mulheres, tá? A matemática que ela acha que o bebê não vai ser possível passar ali no canal vaginal, de que não entende o processo de dilatação, porque muitas vezes não chega a essa informação. Não entende o processo dos hormônios do próprio corpo, que o corpo vai se transformar tanto para esse bebê sair, quanto depois que o bebê sair voltar ao normal. Isso ainda é um grande tabu, tá? E lidar com a dor. O medo da dor, assim, ainda é uma coisa que ainda leva muitas mulheres para cesárea. Então, o que eu digo assim, nesse aspecto da informação da mulher, é esse que eu te digo, sabe? Tem muita mais informação hoje, mas existem muitas barreiras a ser quebradas. Agora, do ponto de vista do sistema, olha, esse tá perpétuo, né? Parece assim que a gente luta, 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 e ainda, tá? Ainda tem muito médico deixando para falar de parto no final, e esse final nunca chega. Ainda tem muita mulher querendo parto normal e podendo ser na privado, né, por plano de saúde, ainda não conhecendo equipe humanizada e tentando ter parto com médicos cesaristas e achando que o médico vai mudar de ideia por causa dela, tá? E Exatamente. aí, Isso não só te interrompendo, eu vejo que muitas mulheres, elas já tiveram cesariana com esse médico que supostamente levaria elas para um parto natural, né? E elas insistem em ficar com o mesmo médico. É um apego emocional que eu vejo que as mulheres têm ao médico, que é assim, que acaba dificultando ela viver a natureza perfeita de Deus, que é um parto natural. Então eu vejo que a gente falou sobre isso, eu falei sobre isso nas últimas semanas no meu Instagram, a respeito dessa forma, né, que tá tudo bem escolher outro médico ao longo da gestação. Um médico que, pelo menos, ele se aproxime daquilo que você deseja. Porque, assim, você pode contar a sua história depois a respeito disso, mas a gente meio que vai insistindo, achando que ele vai mudar na próxima. Não, nessa vez não deu certo, na próxima ele vai fazer. Aí, não, nessa também não deu certo, vamos tentar o próximo para ver se ele vai fazer, né? sim, e eu cometi esse erro, tá? Achando que na próxima conversa, no próximo parto, tá? Então, na verdade, o que eu tinha que ter feito é procurar uma equipe que estivesse de acordo com o meu pensamento, né? E lutado, sim, mais por isso, né? O que acontece é que ainda, sabe, o médico não é... Porque, assim, é um envolvimento emocional, é um envolvimento que a mulher acha assim, agora esse médico já me conhece, porque ele fez essa cesárea. Então, agora ele já me conhece o meu corpo, ele já sabe como que eu me comporto, então é mais seguro continuar com ele. Olha o pensamento. Ah, mas agora ele já conhece meu marido já se acostumou com ele. Quando eu chego no médico e eu falo que eu sou paciente dele, as coisas mudam, eu sou bem atendida quando eu chego no hospital. E daí a relação emocional, porque para você para conseguir ter uma cesárea, uma parte normal com a cesárea, um VBAC, uma das coisas é entender o motivo da sua cesariana anterior.
E as mulheres não chegam a tratar isso dentro delas, dentro da mente delas, e não só da maneira emocional, eu tô dizendo, tratando com uma psicóloga, orando, buscando aconselhamento, buscando conversar com outras mulheres que passaram pela mesma situação. Que isso conta muito. Conversar com mulheres que passaram por parto normal, por VBAC, conta muito, fortalece muito, né? Mas a mulher, ela não chega a tratar isso e a encarar os motivos e conhecer a participação dela e das outras pessoas nesse resultado que ela teve, que não era como ela queria, tá? E aí, por não entender o que aconteceu, a dificuldade de mudar de médico. Porque a partir do momento que você entende por completo o que te aconteceu e por que você se sente mais favorecida, fortalecida e com mais autonomia, Nathalie, porque isso se trata muito de uma autonomia da mulher, né? Coisas que a gente, assim, precisa fortalecer muito, mudar muito aqui no Brasil, porque o médico, ele ainda é uma autoridade na sua vida. É ele que vai dizer, é uma cultura do país, né? Ele que vai dizer o que tem que acontecer com você. Mas o parto, ele não é uma doença. Ele não é o... Mesmo quando é uma doença, os médicos precisam se reunir entre eles para chegar a um diagnóstico. Tá? Quando uma doença séria, você vê as pessoas trabalhando em equipe, buscando a opinião de outro profissional. Você vai e busca a opinião de outro profissional para ter certeza se você vai ter que passar por aquela cirurgia, por aquele tratamento. E por que do parto não? Porque do parto a gente fica ali dependendo daquela pessoa, né? Então, a gente precisa entender bem, conversar bem o que aconteceu, sabe? Porque o parto, ele não se trata só da saúde do bebê, ele se trata da saúde da mulher e do futuro dos próximos partos que ela vai ter. E o que está sendo considerado aqui no Brasil é apenas a saúde do bebê. E a mulher fica, eu faço tudo em favor do bebê. Olha, se eu tiver que acabar numa cesárea em favor do bebê, eu vou. Não é que esse pensamento seja errado, mas o bebê não está sendo parido, colocado no mundo sozinho. É a saúde da mulher, né? É o corpo da mulher, né? É o que vai ser bom para ela e para o bebê, pensando em mais filhos. Mas, Nathalie, a gente também aqui está numa sociedade que diz para você quantos filhos você pode ter, quantos filhos é legal ter, qual sexo do seu bebê é legal você ter e qual não é, qual que não é tão feliz assim quando você faz lá a sua revelação, tá? E eu te digo que eu já tô sentindo assim um peso das pessoas colocando sobre mim por eu ter 3 filhos. Entende? Eu não sinto nada errado com isso. Eu sou muito feliz com isso e ainda acho 3 pouco. Por quê? Eu estava acostumada com uma sociedade de que hoje eu li mesmo uma mãe falando. Meu bebê era alguma propaganda sobre fotografia e ela escreveu lá assim em inglês, né? Que era ainda o Face de lá, as informações de lá que eu acompanho. Ela falava assim: eu quero participar dessa promoção, tá vindo meu bebê número 7. Vai ser muito legal, né? Ela escreveu assim, eu falei, olha aí, né? E aqui, assim, eu não ouço parabéns, você tem 3 filhos. Que legal, você tem 3 filhos. Nossa, você tá corajosa, hein? Entende? O que se torna mais difícil para aquela mãe que ela sonha em ter mais filhos e sonha com o parto, é mais coisas ainda que ela tem que enfrentar. Então, olha, para mudar a sua própria história, a gente tem que ter muita fé em Deus. Estar muito conectado com Deus. Estar buscando muito, orando para que Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho, para que Ele mude uma jornada, para que Ele mude uma história, para que Ele transforme as situações e transforme a nossa mente em primeiro lugar e se colocar debaixo da soberania de Deus sobre tudo o que vier a acontecer. Né? É uma guerra entre fé e o não acreditar. Ao mesmo tempo que você tem a fé, você acredita, você tá ali desconfiando, você tá ali sua parte humana não querendo.
Então, é por isso que precisa de um fortalecimento muito grande, né? E na minha gestação, eu me senti muito sozinha, né? Porque eu estava em outro país e todas as mulheres que eu conheci tinham tido parto normal. Então, nesse fortalecimento de, sim, você pode tentar, vai dar certo, eu tinha. Mas eu digo assim, espiritualmente, eu fui buscando até que eu encontrei o teu Insta, né? Encontrei a doutora Flávia, fui assistir algumas lives de mulheres que tinham passado por isso, porque mesmo lá era assim difícil de entender porque eu tinha passado por 3 cesáreas. Eu não conseguia explicar para as pessoas. Aí falavam E assim, lá mas é muito comum, é só o parto natural, né? Só tem cesariana se for algo assim, algum problema de saúde, algum risco de fato para a vida da mulher, né, Michele? sim. Então me perguntavam assim, ah, mas você, o que que você tem, né? É placenta baixa? O que que você tem alguma pressão? Eu falava, não, vocês vão ver. Eu falava para mim, midwife, você vai ver o quão saudável a minha gestação é. Você vai ver. E ela ficou a gestação inteira achando que ia aparecer alguma circunstância para ela entender aquilo que tinha acontecido. Eu falava, não vai ter. Só que ela já vinha de um país de terceiro mundo, né? Então ela entendia que em vários países do mundo está acontecendo isso, gente, mas países de primeiro mundo, o parto é normal, né? Países de primeiro mundo, o parto é em casa. Por quê? A gente precisa parar para pensar nisso. Por que que em países de primeiro mundo as mulheres têm direito a ter partos naturais, hospitalar, em birth center ou casa? E por que num país de terceiro mundo a gente é levado para cesárea, né? Aí estamos com um segundo lugar no mundo de países que tem cesariana, né? E isso é tão espiritual, né, Michele? Só fazendo um adendo antes de você entrar na sua história, explicar um pouquinho de como que aconteceu com você. Uhum. Esses dias eu estava refletindo muito a respeito dessa questão da sociedade em si, putar para a mulher quantos filhos ela tem que ter. Ela só tem que ter dois. É uma construção que é feita na maternidade da mulher, antes mesmo dela se tornar mãe. Né? Vem com o feminismo, que acha que para a mulher ela ser empoderada, ela não ter filhos, ela lutar pela independência dela. E aí, com essa independência, tentam igualar a mulher ao homem, tirando o útero dela, no sentido de métodos contraceptivos, para que ela não engravide. Ou seja, aquilo que Deus colocou na mulher de diferente e que traz, né, um senso de identidade para ela, o mundo e a sociedade quer tirar. E aí vem com métodos contraceptivos, a gente vê uma sociedade que tem sangue no olho por aborto, por querer assassinar os bebês. E vem a questão da laqueadura, do excesso de mulheres que fazem laqueadura, e o peso para mulheres que querem ter mais filhos. Então a gente vê isso muito como algo também espiritual. E me remete também à questão, hoje em dia, né, quando se fala, eu quero ter mais filhos, pessoa aberta para a vida, né, que é 3, 4, 5 filhos, os outros, nossa, mas isso é loucura, do jeito que o mundo está. E aí, Uhum. quando a gente para o panorama bíblico, a gente vê os egípcios fazendo exatamente isso com os hebreus, né? Não, peraí, eu não quero que você, até por questões políticas, eu não quero que tenham mais crianças, porque eles terem mais filhos, eles podem sobressair sobre nós, né? Eles podem tomar o poder, enfim. E naquela época eles continuaram parindo, eles continuaram tendo filhos, eles continuaram gerando. E existia toda essa questão espiritual para assassinar o destino profético, no sentido de vamos evitar filhos. Porque filhos aqui para nós, né? Vamos fazer com que eles evitem filhos, porque filhos a Bíblia já fala que são herança, né? São presentes de Uhum. Deus. E para eles viria como um peso de, cara, eles vão querer tomar o lugar, eles vão ser mais fortes. E hoje a gente vê exatamente o mesmo contexto. Nós precisamos de filhos para que sejam diferença numa sociedade que está adoecida. E aí muitas vezes a gente se rende a uma sociedade adoecida não tendo filhos, ao invés de fazer o contrário, de gerar filhos realmente que estejam embasados na palavra de Deus e que sejam diferença. Então a gente vê que são vários contextos que vêm levando a mulher a não gerar. E sim, né, infelizmente, o número de cesarianas ela pode te impedir de ter mais filhos. E eu Sim. queria muito que você compartilhasse essa
questão da sua história pra gente, de como foi que você foi levada para cesariana, assim, de forma mais resumida, para a gente entrar nas vantagens, né, de ter o parto natural. Como que você foi levada e como isso mexeu e como Deus tratou isso em você ao longo desses anos aí de espera pelo parto natural? Então, Nathalie, foi uma questão de que sempre foi me dito que eu iria ter o parto normal e na última hora sempre surgia uma emergência, entendeu? Na última hora sempre era algo mais. Depois, quando eu fui parar e admitir aquilo e pensar, como eu te falei, entender o que me aconteceu. E eu fui estudar mesmo, não é só. Eu fui estudar estatísticas, os motivos da cesariana, o que indicativos reais de cesariana, o que não é. Porque, veja, depois que eu passava pela cesariana, eu não conseguia, era uma coisa que me desconectou com o nascimento dos meus filhos, né? Ainda no sistema de que você ganha o bebê só vem, te mostra no teu rosto, é levado para um berçário, para um bercinho de aquecimento, e não é aquecido no corpo da mãe, não é amamentado na primeira hora. Teve bebê que eu amamentei 1h30 depois, teve bebê que foi 2 horas, teve bebê que eu fiquei 3 horas sem ver. Né? Quando o bebê vem, já vem arrumado, lavado, penteado. E aquele primeiro momento de você sentir o bebê nascendo, você pegar com as suas mãos, abraçar, beijar, colocar no teu peito, deixar o bebê amamentar. Né, ter a sua golden hour, que a golden hour, ela não é só uma coisa bonita, ela é uma coisa essencial para a conexão da Fisiológico. mãe e do bebê, para quando o bebê tá mamando ainda já te ajudar a ter mais contrações ali, estimulando o seio e a placenta nascer. É algo que já faz a colonização do seu bebê, né? Do intestino dele, estimula, é essencial a mamada na primeira hora, que o Leonardo tá mamando agora até 1 ano e 4 meses. Então, realmente, eu vejo na prática tudo ser diferente por causa dessa experiência. Pois eu amamentei as crianças de 6 a 7 meses só. E já tinham complementação ali, né? Então, o que acontecia eram as promessas que não se tornavam reais no final. No final, eram emergências que não eram reais. E aí, eu fiquei procurando uma culpa nisso por muitos anos. Qual que era? O que eu tinha que ter feito? E se fosse assim, e difícil na minha cabeça eu encarar os porquês, né? E teve mais, porque o que acontece é que não, minha primeira filha, Deus levou ela, mas não foi pelo motivo do parto, tá? Então, logo eu fiquei grávida da Ana Vitória e tive a Ana Vitória, e poderia ter sido parto normal, mas na época tinha que ter 2 anos de intervalo de uma criança para outra. Aí já começa aquilo, não, existem motivos que você precisa, tal. Não, mas ainda fui encorajada a tentar, foi prometido que dessa vez o meu sonho seria realizado. Mas aí, durante a gestação, não, você tem veias, varizes vulvonares. Isso não é indicativo real de cesárea, não é, nunca foi. No último bebê, eu tive mais varizes vulvonares ainda. Né? Circulação, daí eu já achava que eu tinha problema de circulação, e aí o médico de circulação, o médico falava, não dá. Sabe? Mas olha, são homens, gente. A gente precisa também buscar a opinião de mulheres, médicos, mulheres na na nossa jornada. Isso, olha, sem medo de dizer e sem medo do que vão pensar sobre o que eu tô falando, tá? Mas eu vou te dizer isso pela experiência que eu tive na Nova Zelândia. Não existe homem envolvido em parto. O único homem que chega para se envolver com isso é o obstetra, num caso de um parto de emergência, numa cesariana de emergência, tá? E o anestesista. Mas lá você tá no princípio de que a mulher vai ter o parto. Quem vai ajudar ela? A midwife. Você pode ter doula. Tem poucas doulas disponíveis, é por região, é difícil de encontrar, mas existe. E as enfermeiras do hospital são todas midwives. Não é uma enfermeira que trata um doente e trata um parto. É como se fosse todas enfermeiras obstétricas, só que é uma formação mais completa, tá?
Então, se você chega num hospital para ser atendido só por mulheres e todas as pessoas que entrarem ali são mulheres, você vai ver a diferença até no cuidado. Porque uma mulher sabe que a outra mulher precisa. O que é aquilo que te incomoda durante um parto. Aquilo que você tinha. Eu tava lá parindo, tinha outra gritando, tinha outra gritando. Tava todo mundo lá parindo, gente. Que beleza, sabe? Então, isso é o normal. É esse que é o normal. Agora, quando chegam muitos homens envolvidos no processo, que é da mulher, vendo o corpo da mulher nessa situação, entrando ali na sala de parto para enfermeiros, para te trazer alguma coisa ali durante o teu parto. Por quê? Olha, e isso se reforçou muito mais ainda na cabeça quando eu fiz uma visita técnica no Birth Center. Então, o meu neném, por ser um VBAC, eu tive ele no hospital. Então, eu vou explicar rapidinho isso. Por quê? Porque eu já tinha tido 3 cesarianas. E na Nova Zelândia, apesar deles terem as estatísticas sobre isso, são estatísticas mundiais, mas lá não era nada comum atender uma mãe com 3 cesáreas anteriores. Então, eu tive dificuldade até que encontrei uma midwife que tinha experiência com isso. Ela me aceitou, porque lá elas te aceitam, né? Você chega e fala o teu caso, se ela fala assim, não tem experiência com isso, você pode procurar outra midwife. Assim. E essa midwife falou, não, eu tenho experiência sim, eu quero ver como isso vai ser muito legal, vai dar tudo certo e nós vamos se preparar para isso, né? Então ela me dava livros para eu ler, eu já chegava lá com aquela lista de perguntas e falando quais sites eu tinha encontrado as estatísticas, estudei estatísticas da Austrália, da Nova Zelândia e da Inglaterra, porque é tudo país de colonização da Inglaterra, a gente sabe que a Inglaterra por muitos anos teve o melhor sistema de saúde público do mundo, né? E parto normal, né? Inclusive para princesa, para rainha, né? Todo mundo tendo parto normal. E com essa influência na Nova Zelândia, a Nova Zelândia segue o mesmo estilo de saúde pública, e eu fui por saúde pública, e saúde privada lá é bem pequena, assim, bem poucas pessoas têm um plano de saúde que, na verdade, vai ser atendido pelo mesmo sistema, só que mais rápido. E aí, foi conversado com a equipe que, então, eu teria, pela possibilidade da ruptura uterina, ela ser uma possibilidade, né? Eu, então, seria mais seguro eu ter no hospital, porque caso eu tivesse, teria uma equipe preparada para fazer cesariana de emergência. Então, eu entraria em trabalho de parto em casa, aí ia para o hospital, encontrava com a midwife lá, ela acompanharia todo o meu trabalho de parto e a equipe estaria avisada de que eu estava em trabalho de parto. Então, a equipe estava lá sabendo e mudou, gente, plantão, não ficou o médico ali me esperando. Mudou durante o tempo que eu estava lá, né? Então, foi a minha experiência, foi do hospital e foi muito boa essa experiência. E eu digo assim que eu diria para as mulheres que querem VBAC, é um parto hospitalar, buscarem por um parto hospitalar. Ninguém aqui tá falando loucuras assim, porque você vai ter o seu bebê e você acha que você não vai ter apoio, então você vai ter um parto desassistido. Ninguém tá aqui incentivando isso, pelo contrário, incentivando você sim a buscar uma equipe, né? Pessoas que estejam na mesma sintonia, acreditando no que você acredita, entendendo os benefícios disso para você e para o bebê, né? E entendendo também um plano B, né? E entendendo como que consegue avaliar se uma mulher vai ter ruptura uterina ou não. Porque a ruptura uterina, na maioria dos casos, é raro que ela aconteça de surpresa. Vai acontecer de surpresa, tem comportamento, tem um sangramento excessivo, tem a aparência da barriga, então tem a pressão sanguínea da mãe, alterações de batimento cardíaco do bebê. Então, quando alguma coisa começa a parecer alterada, pode ter um indicativo de ruptura uterina, mas a cada 10 mulheres que tentarem um VBAC, 7 vão conseguir.
E o que acontece com as outras 3? Cesariana de emergência. Então, como você vai pôr 70% das mulheres que já tiveram cesárea para ter outra cesárea? Como você vai pôr 100% sendo que... Ó, pensa comigo. Como você vai levar 100% de mulheres que já tiveram cesariana para uma nova cesariana se 70% delas podem ter um parto normal? Faz sentido isso? Nenhuma. Nenhum. Quando essa estatística para o segundo bebê, ela diminui, né? E para o terceiro bebê, que era a minha situação, na verdade, um quarto bebê, mas as estatísticas de quarto, quinto, sexto, elas são parecidas ou não existe clareza, porque não existe tanta experiência com isso, tantos relatos sobre isso, tá? Por isso que é difícil de encontrar estatísticas para mais de 4 bebês. Tá, mas eu cheguei a achar estatísticas de 50%, 60% de sucesso. E eu fui pensando, se eu tenho 50% de sucesso nisso, eu posso ter, como posso não ter. Eu posso entrar em trabalho de parto, conhecer o que é um trabalho de parto, ter o meu bebê nascendo no dia que ele está previsto para nascer, uma comunicação interna minha e dele, e, né, entrar em trabalho de parto e ninguém agendar isso por mim. Viver o meu trabalho de parto, posso para a maternidade, eu posso acabar de cesariana. Mas eu já entrei em trabalho de parto, eu já eliminei meus hormônios. O bebê já começou naquele processo de que ele está pronto para nascer. Ainda assim existem benefícios, né? Sim. E eu passei por todo esse processo e terminei com um sucesso. Os benefícios do sucesso disso são tão grandes que valia a pena tentar. Então eu fui falando com meu marido e conversando com ele e com a midwife, falando, olha, se a gente tem tantos benefícios para usufruir e tem a possibilidade sim de ir para uma cesariana, porém eu vou ter uma equipe para me atender, eu quero tentar. E, gente, a força da mulher dizer que ela quer uma coisa ou que ela não quer, isso também define. Isso define. Porque ninguém vai pegar na sua mão e vai falar assim, vamos tentar esse VBAC então, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você não queira. Não. Se você está decidida, aí sim você pode encontrar a equipe para te abraçar. Mas se nem você está decidida no que quer, não vai acontecer. Porque, gente, tudo são riscos e você tem que estar entendendo os seus riscos. Da mesma forma que você vai estar entendendo seus benefícios. Exatamente. O acesso à informação é fundamental para a tomada de decisão, né? De colocar os prós e os contras de cada um. Sim. Né? Então, isso foi bem importante para que tivesse o sucesso. E aí, toda a minha mente, porque o parto, ele é uma batalha na mente, né? A gestação em si, né? A gente começa ali na gestação, né? Na É gestação. um treinamento, mas o parto é batalha na mente mesmo. É muito mais emocional do que físico, né? Do que fisiológico. Sim. E eu imaginava, assim, que não, né? Eu imaginava que não e tinha muito medo de eu ficar durante o trabalho de parto pensando na ruptura uterina. E eu me preparei tanto para isso que eu não me preparei tanto para a dor. E daí, durante o trabalho de parto, eu me vi tendo que trabalhar com a dor e a dor foi o mais difícil. Não foi o medo da ruptura uterina. Eu esqueci. Lá no final, assim, que eu já tava, que foi falado, meu marido quis falar alguma coisa, olha, você tá conseguindo, você não vai falar, não vai passar pela cesárea. Eu falei, não fala essa palavra. Nem fala essa palavra. Daí ele, tá bom. Então, eu esqueci, eu fiquei mais lidando, foi com a dor, né? Com a dor. Uhum. E aí... Tem uma moça que tá falando aqui, ó, que o obstetra desencorajou o parto e tivemos que insistir. Esse já é um indício, assim, também, né, em relação ao obstetra. Se ele, desde o começo, não tá apoiando, é algo que tem que ser refletido. Eu sei que nem todas conseguem mudar de obstetra e tudo mais, mas aí vem um trabalho ainda maior, que é de mais informação, né? De buscar mais informações a respeito disso para ter argumentos. Só que, assim, pensando que na hora
a mulher vai estar fragilizada e para decidir, quem decide, acaba decidindo é o médico, né? É porque Ali na hora. daí, se ele tá dizendo que, se você tá tendo que insistir, significa que ele não tá se sentindo confortável. Ele não tá comprando a ideia. Ele não tá falando, então tudo bem, eu quero essa experiência para minha carreira. Tá dizendo o contrário, tá tirando ele da zona de conforto, ele tá sentindo medo. Gente, as pessoas sentem medo. Os médicos sentem medo, tá? A gente acha que os médicos não sentem medo, que eles estão ali fazendo tudo que a gente quiser, que eles, pelo comportamento deles, muitas vezes nas consultas, serem serenos, não sabe que tá gritando por dentro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então a gente precisa pensar nisso, né? Que a equipe que já está acostumada com isso, as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com isso, elas só vão, né? Ou que elas querem ter experiência com isso, elas vão inclusive em busca de informação para te ajudar. Mas quem não quer, você reverter o pensamento de quem não quer, olha, daí você está trabalhando dobrado. Está trabalhando dobrado, é difícil. É difícil, por isso que eu digo assim, ó, já me perguntaram uma vez, mas e se eu chegar no plantão e o médico disser que ele quer que ele indicar cesárea? Se eu chegar na hora do parto e pegar o plantão e o médico falar assim que não dá para ter parto normal, como minha resposta foi assim, você precisa confiar, orar e pedir para Deus colocar as pessoas certas. E na última hora a gente precisa confiar no hospital. Quando você não tem a possibilidade, se você está ganhando pelo SUS, você não tem como escolher, você vai ter que confiar no profissional, mesmo que ele decida pela cesárea. Porque não dá para chegar naquela última hora e você ter o teu parto desconfiando da pessoa que a sua vida está submetida, nas mãos de quem a sua vida está envolvida, né? Verdade. Então, sim, se informa, vai atrás, busca equipe, luta, ora, se enche de autonomia, de entender todo o teu processo de VBAC, de contrações, o que acontece com as contrações, como é que você monitora, quais são os indicativos reais de cesárea que poderiam se somar com o VBAC, que não é exatamente um indicativo de cesariana, não é. Pelo contrário, na Nova Zelândia, mulheres que passaram por cesárea são diretamente indicadas a parto normal. Não é um indicativo de cesariana isso. Cesariana anterior, parto normal. Por quê? Por conta da saúde da mulher, inclusive de mudar a experiência dela em relação ao parto dela. Por quê? Na Nova Zelândia, quando a mulher tem uma cesariana, normalmente significa que ela teve uma cesariana de emergência. Foi alguma falha de progresso, foi alguma emergência que tornou aquele primeiro bebê, aquele primeiro trabalho de parto numa cesariana. Tá? As estatísticas lá de 25% de cesarianas no país são de cesariana de emergência, não de cesariana agendada. Então, quando essas mulheres vão para a cesariana de emergência, foi porque alguma coisa na última hora deu errado, né? E a cesariana se tornou a opção que salva, traz benefícios. A maioria delas, então, que foram para cesariana de emergência, entraram em trabalho de parto. Então a mulher já sabe que é um trabalho de parto, na hora que ela vai tentar o VBAC dela. Entende? Então ela já tem uma experiência. Só que aqui no Brasil a gente começa do zero. Você tem que ir tentar um VBAC sem você nunca ter entrado em trabalho de parto, sem você saber o que é uma contração, sem saber o que é uma dilatação direito, se romper de uma bolsa, o que é isso. É um mundo, acaba sendo um mundo totalmente desconhecido, né? E aí, o que você está falando parece que é assim, fora de uma realidade, que não é. Que Sim. é o mais indicado. 2 cesarianas prévias lá. Vai ter estudo de caso. Avaliar se essa mulher não tem nenhuma outro problema de saúde. Idade da mulher, né?
Se a mulher tem eles dizem ali até 37 anos, coisa que eu não tinha. Eu já tive o Léo com 38, peso, né? Isso tudo vai contar ali de pontos positivos. Se ela já entrou em trabalho de parto, tá? E o que motivou a cesariana anterior. Tudo isso conta para avaliar se essa mulher de 2 cesáreas é indicado ir para uma cesariana ou ou parto normal. Aí o terceiro, né, passou por 3 cesarianas, daí um estudo de caso mesmo. Estudo de caso, que eu fui lá fazer reunião com a obstetra, reunião com a midwife, equipe de midwife e tudo mais, conversando. E aí, como eu tava super animada, com meu marido apoiando, a gestação tava linda, maravilhosa, glória a Deus, tudo perfeito, minha saúde, alimentação, peso. Então, vamos lá, entende? Então, a VBAC não é indicativo de cesárea. Não é, tá? A primeira coisa que você deve pôr na sua testa hoje, de memorizar isso, que não é. Na verdade, ele é o contrário. Ele é indicativo de parto normal. Tem até mais riscos, né, ter outra cesariana do que ter um parto natural, né, Michelle? Tem mais riscos, porque você vai voltar em 7 camadas que já foram cortadas e você vai cortar de novo, tá? Isso pode dar N possibilidades lá, né? A aderência de órgãos, fibrose, hemorragia, esterectomia. Então, daí tem as estatísticas disso, tanto para a VBAC quanto para a segunda ou terceira cesárea. O que acontece é que as estatísticas muitas vezes não são entendidas, né? Você tem que pensar assim, que de cada 10 mulheres, 7 vão conseguir. Das 3 que não conseguem, aí alguma pode passar por hemorragia, né? O que vai ser lá um risco de 0,2% de ruptura uterina. Então, mesmo a ruptura uterina, ela é rara. Né? Mesmo a ruptura uterina. E daí o caso de morte neonatal, morte materna. Isso ainda é mais raro se você tem uma equipe que sabe avaliar quando a mulher está com ruptura uterina. Entendeu? Então, isso vai se tornando mais raro. Aí, se você vai ganhar com o plantão e você não tem essa equipe preparada e o médico te diz assim, é cesárea? Então você confia no médico. Porque você não vai pôr um profissional que não tem experiência nisso e não está querendo numa situação de que ele não sabe. Tá? Quando o médico chega e te diz que ele te diz, eu indico cesárea, ele está dizendo, eu não me sinto confortável em te ajudar nesse VBAC. Ele está dizendo isso, só que, gente, ele está dizendo em outras palavras. A gente não pode forçar as pessoas, por isso que a gestação são 9 meses para você se preparar. Você começa a se preparar hoje e não para mais até o dia que esse bebê nascer. Se prepara espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, se informando. Prepara o marido também, né? Prepara o marido também, porque muitas vezes a gente vê que eu percebo muito isso nos casais que eu acompanho, né? De que o marido precisa estar muito perto, o marido precisa estar junto para estar bancando isso com a mulher. Porque é um peso muito assim, é muito peso para uma mulher ter que tomar uma decisão dessa sozinha, sem o apoio do marido. E mulher, gente, se ela não estivesse se sentindo amada, se ela não estivesse se sentindo apoiada, se ela estivesse se sentindo sozinha nisso, é a parte psicológica dela ali que está trabalhando contra. Ela tem que estar se sentindo amada, apoiada, compreendida. O marido tem que ler junto, o marido tem que se interessar, o marido tem que apoiar, ele tem que entender os porquês. Né? Isso até remete a Efésios, né? Que fala que o corpo da mulher pertence ao homem e ambas as partes, né? E que ele tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua própria vida por ela. Então, o corpo dela faz parte dele, ele tem que entender isso, né? Do que é melhor para eles como família. Por isso que a gente fala de que é uma família grávida, não é só uma mulher grávida. Né? E a maioria das mulheres que tentam o VBAC, que querem o VBAC, até pensam nisso como um pós-parto também, por conta de já ter outros filhos. Como é que foi para você? Isso pesou na sua decisão?
Nossa, isso assim era o que eu mais queria, era ter um pós-parto diferente, porque cada cesárea que eu fui tendo, os pós-parto foram sendo piores, e o último foi bem pior mesmo. Coisa de eu ter que voltar para a maternidade por conta de dor, de não estar aguentando a dor da cicatrização da cesárea, tá? É, não consegui. Imagina eu estar com duas crianças em casa e você não conseguir por dias pegar nenhuma no colo. De dor, de dor, de não conseguir sentar direito na cama, de ter ajuda, não se des... eu ficava só encurvada, eu não conseguia me esticar. Então tudo eu precisava de ajuda para comer, para amamentar, precisava que trouxesse o bebê. Eu peguei as minhas crianças 3 dias depois de estar em casa. Eu peguei as duas crianças no colo. 3 dias depois de estar em casa. Não foi nem na maternidade, não foi em lugar nenhum. Então, eu já tinha passado as 48 horas e mais foi 5 dias depois que eu consegui pegar as duas crianças e abraçar as duas crianças no colo. Então, isso era uma coisa assim que dentro de mim eu ficava destruída, sabe? E aí, o pós-parto do Léo foi completamente diferente. Completamente diferente. Daí eu já saí andando da maternidade, do primeiro banho tomar banho sozinha, sabe? Já consegui ficar em pé e tomar o meu banho, de chegar em casa e já toda uma rotina, entende? Então eu já fui, eu tive daí o corte natural, né? E Laceração? laceração natural, tive pontos. E, mas isso também foi algo que foi cicatrizando e caindo os pontos sozinhos. Tinha que ter todo um cuidado que eu aprendi a ter esse cuidado antes. Preparei lá os absorventes com aloe vera e congelado, tudo na minha geladeira. E eu falava, meu Deus, eu tô preparando tudo isso para talvez usar. Se eu não usar, como é que eu vou lidar com isso? O Eu exercício quero da fé, usar. né, Michele? Hã? É a prática da fé. É a prática da fé. Eu falava, não, eu vou usar, eu vou preparar. Vou preparar tudo aqui na minha casa, quando eu chegar, eu vou precisar. Entende? Então é assim, você vai agindo no sobrenatural, na tua fé. Porque é uma situação que você não sabe ainda como vai ser. Gente, sabe, hoje em dia a gente tem que pesquisar para tudo. Olha só, eu cheguei e eu precisava comprar um carro. Eu não compro carro todo dia. Raramente eu compro um carro. E eu tive que pesquisar como é que você compra um carro, entendeu? Principalmente que não era um carro novo. E aí você tem que ter, né? Pesquisar sobre esse carro, o que você tem que prever na hora da tua compra, como é que você vai confiar na pessoa, que tipo de inspeção o carro tem que ter. Isso demandou um trabalhão. Como que para um bebê nascer, a gente não vai ter um trabalhão? Como que para um bebê nascer, a gente não vai gastar todo o nosso tempo? Porque a gente gasta tempo muito preparando enxoval, né, Nathalie? Preparando roupinha, chá de bebê, chá revelação e tantas outras coisas que são muito gostosas. Mas deixa aí disso para fazer isso quando você já está com o seu parto resolvido, com o seu parto organizado, com a sua equipe encontrada, quando você já está, você e o seu marido estudando, fazendo algum curso, ou mesmo estudando autonomamente na internet, só que precisa buscar um roteiro de estudo, porque eu percebo as mulheres hoje, elas estão tentando se preparar para a internet, mas elas não sabem qual conteúdo elas precisam ter. E tem muita porcaria na internet, né? Tem muita porcaria na internet. Então, tá. Eu quero um parto normal de VBAC, mas eu tô estudando. Vamos pensar. Tô estudando sobre outro tema. Porque tava uma live lá sobre. Diz aí uma coisa. Ah, enfim, imagem pessoal, sobre amamentação. Entende? E aí eu tô gastando um tempo vendo uma outra coisa lá que não é tão importante para mim. E com o número de informação que tem hoje, te jogando ali todo dia, é muito fácil você perder o foco. Então, de repente, você está estudando lá sobre algo que não é exatamente aquilo que você precisa. Você precisa pôr isso no topo. É o VBAC no topo que você precisa saber. Quais seriam os indicativos reais de cesárea que somariam com o VBAC? Porque vão entender aqui que o VBAC é um indicativo de cesárea. Vão entender. E você vai ter que desmitificar e dizer, não é. Tá? Então, qual é? Então, qual é? Se o VBAC não é, então, qual é?
Então, a informação. Ah, então eu já sei que uma placenta prévia, uma placenta creta, isso é. Então, tudo aquilo que não é, tudo aquilo que não está lá nas 3, 4 possibilidades, é irreal. Não adianta eu Sem falar dúvida. isso para você. Então, você tem que estar com a informação muito decorada na sua cabeça para se fortalecer, né? E buscar os Já equipes. aproveitando o gancho que você está falando sobre isso, e para a gente finalizar, qual o preparo que as pessoas que querem um parto natural precisa ter? Além da informação, né, que é aquilo que a gente está falando, o que mais elas podem ter para que elas venham viver esse parto natural depois de cesariana? Deixa eu pensar. Ai, Nathalie, é bom preparar o corpo, é gostoso preparar o corpo, entender que o teu corpo, a gente está muito desconectado do nosso corpo. Hoje em dia a gente só usa o corpo, né? Então os exercícios do corpo, eles servem tanto para você melhorar a sua qualidade na gestação, quanto para o parto. Hoje você vê que existe massagem perineal, existe pilates para isso, fisioterapia pélvica para o parto normal. Tudo isso pode se preparar, né? Um curso de gestante. É muito importante fazer um curso de gestante, é essencial, né? Você buscar, a Nathalie tem curso bem legal. Vai ser lançado agora, semana que vem. Gente, Exatamente para que essas mulheres sejam bem informadas, né? Tenham bastante informação para conseguir tomar as melhores decisões para ela e para a família. E não só as mulheres, né? Para a família tomar as decisões, porque vai ser um curso que a gente vai trazer o pai para o contexto de estudo também. sim. E aí entrar nessa jornada de estudar essa matéria, né? Entender todo o conceito do parto, a dilatação, contração, que horas acontece, por que que a placenta pode romper ou não. É tanta coisa, é tão rico, que você tem que entender assim, como se você estivesse estudando ou fazendo um curso e somando essas informações. Então, se divirta com isso. Se divirta, aproveite, leia, tenha um caderno com um roteiro de temas que você vai riscando lá. Não, isso aqui eu já estudei. Não fica estudando o mesmo tema 1 milhão de vezes. Daí depois não sabe o outro, né? E leva essas conversas para falar com a sua obstetra. Leva essas conversas para falar com a doula, com a enfermeira obstétrica, quem está na tua equipe. Tira as dúvidas. Não dependa só da dúvida, só da informação que está na cabeça do profissional. E, inclusive, nessas conversas que você leva as suas dúvidas, e todas as dúvidas, porque nenhuma dúvida é errada de ser perguntado, não existe. Você pode perguntar o que você quiser, você vai vendo se está alinhando. Você vê se as respostas estão alinhando. Olha, o meu maior erro é pressupor que a pessoa estava pensando a mesma coisa que eu. Pressupor. Não, eu estudei, agora eu entendo de parto. Então, o meu médico está pensando isso. Por que não entende de parto? Será que a formação dele é a mesma as informações que você está buscando? Ele está atualizado da forma que você está? Ele tem uma formação humanizada ou ele tem uma formação tradicional? Onde ele estudou? Como que foi a, a parte prática da formação dele? Quantas Quantos gestantes? feedbacks ele já fez, né? Quantos feedbacks ele já fez? Gente, não é errado perguntar. Não é errado. É certo perguntar. Quantos feedbacks você já fez? Dos feedbacks que você fez, teve algum que teve ruptura uterina? E como você sabe se a mãe está tendo ruptura uterina? O que eu posso fazer para eu me preparar para isso? Né? Que horas a gente vai se encontrar? Né? Se eu tiver uma doula, o que você acha? Né? E se o meu marido for participar? Tudo tem que ser perguntado para você alinhar as respostas e não pressupor. Ter certeza que as respostas estão alinhadas. Não está alinhado, está tendo o médico não disse nem que vai pesquisar, nem que ele está interessado no que você está perguntando. Não sei sua resposta, porém, eu posso ver para a próxima consulta. É uma resposta boa. Agora, não, eu tô achando isso loucura, nunca trabalhei com doula. Não, VBEC para mim, eu acho que é cesariana, indicação de cesariana. Eu trabalho com cesariana para esse tipo de coisa. Vai buscar outro médico. Vai buscar outro médico.
Se desprenda, né? Busca o que é melhor para sua família. Se você está morando numa casa que você não está se sentindo confortável, né? Onde Uhum. você, o que que você vai fazer? Você vai mudar de casa, a mesma coisa. E aí a gente vê um apego a esses profissionais que às vezes são assim, ele vai estar na tua vida por um momento específico. É muito mais importante tudo que você vai adquirir na sua experiência, vivendo aquele parto e todo o benefício disso para tua família do que um profissional em si. Gente, como você muda a profissão de uma pessoa? A formação de uma pessoa? É muita pretensão achar que a gente vai mudar a formação de uma pessoa, a experiência, a É verdade, carreira dela por nossa é causa. verdade. É verdade, é verdade. A não ser que seja uma doutora Flávia da vida, né, iluminada, que teve um parto e isso transformou a vida dela. Isso. São casos raríssimos que isso acontece, né? Aqui no Brasil, ou os médicos já se formam dessa forma, que você sabe que é minoria, uma minoria, que em Curitiba a gente conta nos dedos das mãos, os médicos que já vêm com a Uhum. formação, ou ela passou por alguma experiência pessoal e mudou, gente, porque lidar com o parto é uma vida tua dedicada para isso, Sim, tá? É rotina é do uma médico. responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Fora, muda toda a rotina dele, a agenda dele. Não existe agenda de Natal, de Ano Novo, não existe aniversário de filho, não existe formatura de alguém da família. Existe o seu comprometimento com o paciente. O médico que não trabalha com o parto normal, ele sabe que horas ele vai estar no hospital fazendo as cesáreas, porque ele agenda toda junto, que horas ele está fazendo a consulta dele. Claro que vai existir algumas mudanças ali, né? Na agenda dele. Mas ele tá Sim. com uma secretária trabalhando para organizar essa agenda e você vai ser uma pessoa que vai entrar na agenda dele, que era o que mais me magoava, eu reconhecer isso. Entrei na agenda. Meu filho entrou na agenda, meu filho foi agendado. Gente, olha, isso aí pra mim era uma coisa que pegava, entendeu? É um processo, né? A É um gente vive um processo. processo de cura. Então, a gente vai finalizar nossa live agora. Obrigada, Michele, por toda a construção aqui. E para você que quer viver um parto natural depois de uma cesariana, é realmente importante você trabalhar sua mente, trazer à tona as questões que você precisa liberar perdão sobre as equipes ou até sobre o seu corpo por reagir de determinada forma e ter te levado para uma cesariana. Acho que é importante a gente, ao longo, são 9 meses para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, para viver algo novo. Sempre que a gente quer viver algo novo, a gente precisa de alguns ciclos fechados, né? De finalizar alguns ciclos. Então, que realmente essa live tenha te ajudado a identificar aquilo que precisa ser trabalhado em você, porque a gente está aqui para passar informação. Só que é uma construção muito pessoal. É algo que você tem que trabalhar. Não adianta a gente dizer para você, trazer as estatísticas de que parto natural é melhor, se na sua cabeça você ainda não entendeu isso. Então é importante que você tenha essa convicção de que viver esse processo é o melhor para você e sua família, não baseado no que os outros estão dizendo, mas baseado naquilo que você construiu como família. E eu falo como família porque isso é algo que precisa ser compartilhado com o marido. Isso é algo que precisa ser compartilhado pensando no melhor para a sua família e não apenas no que a gente tem falado nas últimas lives, que as famílias têm se tornado cada vez mais egoístas, pensando apenas no desconforto da gestação, pensando apenas na ansiedade, né? E por isso agendar mais uma cesariana ao invés de pensar na família como um todo. Então, se você chegou até aqui esse final e sentiu que essa live vai tocar alguém, compartilhe na sua timeline, ali no seu stories, compartilhe com as amigas. Estão abertas as inscrições para a nossa aula inaugural do Destemida, que é um curso, Manual Bíblico da Gestação. A gente vai alinhar o que a cultura secular fala com o que a Bíblia fala a respeito de todo esse processo de gestação, parto e pós-parto. E a aula é gratuita, tá bom? Vai ser num ambiente fechado, você pode se inscrever e vai ter acesso a esse ambiente fechado, tá? No dia 15 de dezembro, 8 horas da noite. Obrigada, Michele, por esse momento, por essa troca. É sempre muito bom falar com você. De Beijinho, que Deus nada, Nathalie, abençoe. foi um prazer. E sim, coloca os seus marcos, os seus versículos, abra o ouvido para aquilo que Deus tem para falar. Porque da mesma forma que a gente entende que a gente não pode determinar o dia da nossa morte, por que a gente acha que a gente pode determinar o dia do nosso nascimento dos nossos filhos?
né? Então, o que a Bíblia tem para falar sobre isso? O que Deus quer falar comigo sobre isso? Qual vai ser o meu crescimento espiritual e minha intimidade com Deus durante essa gestação, durante esse parto? O que Deus tem para falar comigo, né? Então, isso que é muito legal ainda ter um curso, alguém que te ajude a caminhar nesses passos. Obrigada, Mi, que Deus abençoe. Obrigada a cada um que ficou aqui Um até o beijo. final. E a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau.